Olá, meus amigos, estamos em live aqui pelo Facebook todas as segundas-feiras e no nosso canal no YouTube, Osmundo Castro 40, estaremos lá com essa aula na íntegra. É você, meu amigo do Kawaii, que vai ver os vídeos, os cortes. Se você quiser na íntegra, a aula vai estar lá no YouTube, Osmundo Castro 40, está lá para você ver. Essa vai a aula de número 35 de Gênesis. Já estamos no capítulo 20, né? Vamos dar continuidade ao capítulo 20, que nós apenas iniciemos na aula passada, na segunda-feira passada. Vamos dar continuidade para nós entendermos os pontos. Porque aqui no capítulo 20, antes de nós encerrarmos, tem uns pontos interessantes e importantes que nós começamos a tratar, na verdade, né, na aula passada. E nós precisamos aqui dar uma continuidade. Nós lemos na aula passada que Abraão migrou, né? Ele migra para a faixa de Gaza, né? Explicamos o motivo da faixa de Gaza. Vimos também que naquela ocasião nós vimos que Avimelech falamos sobre Avimelech, quem era Avimelech, que é um título, e ele toma Sarai. O interessante aqui é que nós vamos ver que a Bíblia ela tem muitos costumes, isso para a época era o costume do rei tomar uma esposa mais bonita. No caso era o costume do rei. Assim também como nós vimos no caso da filha de Ló. Quer dizer, não é uma coisa que surgiu através da Bíblia. Não. A Bíblia apenas relatou costumes antigos que eles tinham. Que no caso seria ali no caso tanto de Judá com a sua nora, como ele, antes de seu filho falecer, que ele dá o outro filho, a sua nora, para citar descendências, né? Então, isso são costumes que já haviam na época. Assim como o caso de Avimelech, era o costume dos reis, ele se interessava por uma mulher e ali ele tomava, né? No caso aqui, nós observamos na aula passada que Sarai era casada, mas ele não sabia. Então, nesse ponto, nós falamos um pouco sobre isso, e nós vamos adentrar de novo aqui, para nós pegarmos aqui, podemos dizer assim, pegarmos o embalo e darmos continuidade, que tem pontos interessantíssimos aqui, que nós vamos aprender, né? Vamos então a partir do versículo 5. O versículo 5 diz assim: no versículo 4, estamos falando aqui no sonho. Deus aparece em sonho a Avimelech. Falamos na aula passada que o sonho não chega a ser uma profecia, mas é um nível bem baixo de profecia. E também falamos que é importante lembrar que o motivo de Avimelech ter esse sonho com Deus era porque Abraão estava na redondeza e já estava ensinando sobre o monoteísmo. Uma vez que um justo, ele começa a ensinar na região onde ele está, Deus começa a se manifestar de diversas formas. E aqui Avimelech, ele se manifesta em sonho. Não chega a ser uma profecia e nem uma visão, é apenas um sonho. Mas Deus falando com ele sobre o ocorrido que estava acontecendo. No versículo 4, assim está escrito: Avimelech não se aproximou dela. Ele disse, Deus, o Senhor matará até uma nação inocente, uma nação justa, né? Aqui nós vemos que fazer um paralelo com o Egito é uma grande diferença entre o povo de Avimelech e o Egito, o povo de Faraó. Você vai observar que mais na frente, quando nós chegarmos lá, que Avimelech, ele disse, olha, não está aí tua esposa e a terra você fica onde você quiser. Por quê? Porque era um povo ético. Ele sabendo que ela tinha um esposo, de maneira nenhuma eles iriam tentar tomá-la. Totalmente o oposto do Egito, que quando o faraó descobre que Sarai, ela, esposa de Abraão, diz, olha, eu vou mandar uns homens aqui com você para ninguém tomar tua mulher. Por quê? Porque a cultura era totalmente diferente, era totalmente depravada. Eles tomariam mesmo.
Mas aqui no caso, ele diz que a nação é inocente, era um povo ético. E é nesse ponto que nós vamos entrar. Aí aqui vai começar a surgir a pergunta. Mas se o povo é ético, por que então Deus iria dizer a melhor, se você não devolver, vou acabar com você e tudo que é seu. Ou seja, o que era dele era toda a nação, na verdade, né? E Deus, aqui nas suas palavras, ele diz, olha, você vai acabar com a nação inteira, inocente. E aí nós vimos o diálogo que ele conversou, e ele disse, olha, que coração, eu fiz isso com coração puro e com as mãos limpas. Aí nós vemos na aula passada que Deus disse, olha, coração puro, sim, mas mãos limpas, não. E esse exatamente é o ponto que nós vamos começarmos aqui a falar. Qual o motivo de não ter as mãos limpas? Uma vez nós entendemos o seguinte, o motivo não era o fato do adultério. Não era esse o fato dele ter se deitado com Sarai, pois até mesmo ele disse que não teve nada com ela, e Deus disse para ele, olha, você não teve porque eu interferi, mas se não fosse eu, você teria. Alguns sábios vão dizer que Avimelech, ele, ao tomar Sarai, ele padeceu de uma doença, onde foram tampados, né, todos os seus orifícios. Então, ele disse, olha, então, quando ele tem esse sonho, ele está totalmente debilitado, e Deus disse, você vai morrer. Por isso que, mais para frente, como nós lemos, você vai observar que ele fala assim, olha, pede para Abraão rezar por você, orar por você, que aí você vai ser curado. Ou seja, então ele já estava doente. Esse foi o motivo de ele não ter consumado, né? O fato dele ter pego Sarai. Sara, no caso agora é Sara, né? Temos que acostumar. Então ele disse, olha, Deus disse a ele, coração puro, tudo bem. Você não sabia, nós falamos sobre o diálogo, que o diálogo está escrito, mas as mãos limpas não. Então ele disse, olha, você vai destruir todo um povo ético, um povo justo, inocente, e qual foi a condição deles? Olha, devolve a mulher para o homem, senão não tem jeito. Aqui nós vamos entender um ponto muito importante. Nós vamos começar já a adentrar no versículo, nós falamos um pouco sobre Avimelech. Tá. Por que tá essa questão aqui? Nós vamos observar o seguinte. O povo era ético, como já falamos. O povo era totalmente ético. Então, quando tudo ocorre, que ele diz assim, olha, aí está a minha terra, você se assenta onde você quiser e faz o que você quiser da terra e deu presentes e tal, enfim. Indicando uma total confiança que o seu povo era bem instruído. Não praticaria nenhum tipo de maldade, era um povo ético, nesse caso. Mas então, vamos entender no decorrer da leitura os motivos, por assim dizer, que seria destruído, porque estava perfeitamente, totalmente ético, não cometeria nenhum engano, porque era um povo que ainda andava nos 7 princípios, nos 7 mandamentos de Noah, ou seja, em hebraico é Bnei Noah, filhos de Noé, né? Traduzido como filhos de Noé. E esse é um ponto muito importante, onde cometemos equívocos. Quando nós falamos dos mandamentos, a primeira coisa que vem em nossa mente são os 10 mandamentos. Mas como sempre tenho reiterado nas nossas lives e durante todo o nosso estudo, quando aparece a oportunidade, a ocasião de falarmos sobre os mandamentos, tenho sempre reiterado e explicado. Os 10 mandamentos não são para nós que não somos judeus. Para nós são 7 mandamentos. Já temos uma aula na playlist, lá, eu não me lembro agora o tema, mas vai estar lá. Lembrando que o tema dessa aula aqui, na sua íntegra, estará no YouTube, @osmundocastro40, com a hashtag o pecado de Abimelech, né? Avimelech, em
em português, né? Seria, no caso Abimeleque, né? Escrito Abimeleque. Pois sim, aqui está esse contraste, né? Se o coração estava puro, então ele não praticou, e o povo era ético, então qual seria o motivo da destruição? Vamos falar aqui um pouco sobre isso. Há uma conexão que, na verdade, eu tenho um ponto aqui, nós já falamos sobre isso. Avimelech, ele transgride a sua própria ética, ou seja, a própria ética do povo, ele transgride naquele momento. Qual seria a própria ética do povo? A bondade. Em que quesito? No quesito de que quando vem um forasteiro ou um visitante na sua casa, né, vamos dizer assim, aos seus cuidados, podemos dizer assim, qual é a sua intenção? Qual foi a intenção de Avimelech? O correto seria, ao aplicar a bondade, que você primeiro procure saber o que ele precisa, o que ele necessita, para ele se manter lá. O caso de Abimelech foi diferente. Quando Abraão chega, primeiro ele quer saber de Abraão o que é que Abraão tem para oferecer para ele, que no caso é Sarai. E esses 7 mandamentos de Noé, vamos chamar dos filhos de Noé, né, que somos todos nós que não somos judeus, seria os mandamentos que Deus fez para a humanidade antes da entrega da Torá, da instrução, né, da Bíblia, do Pentateuco, no qual o povo se guiaria, ou seja, seria a conexão até Deus. Seria esses mandamentos. Esses 7 mandamentos, eles não são só apenas, não só os 7, mas os 10 também, né? Os 10 para os judeus e os 7 para nós que não somos judeus. Eles não são só uma ética de comportamento, ou seja, se você não adultera, não rouba, não mata, você não é só ser uma boa pessoa, mas isso está ligado numa conexão a Deus, porque isso foi dito lá em Noé. Quando Noé sai da arca, aí Deus mostra para ele lá o arco, né? O arco de Deus, chamado de arco-íris, e essa é a aliança. Você vai ver o arco aqui, toda vez que você olhar para o céu, você vai ver o arco e vai se lembrar da minha aliança contigo. E para que você se lembre, temos que ter a conexão. Né? Temos que ter uma conexão. E qual é a conexão? Os 7 mandamentos. As 7 preceitos, né? Alguns dizem que são preceitos. Mas está mais ligado a essa conexão com Deus. Não é só você fazer e praticar esses 7 mandamentos por ética ou por bondade, não. Esses 7 mandamentos foram dados à humanidade para que ela pudesse se conectar com Deus. A partir do momento em que nós não cumprimos esses 7 mandamentos, estamos nos desconectando de Deus. Estamos nos afastando de Deus, porque esta é a conexão. E você vai observar que algumas leituras, vamos tocar aqui num ponto que é um pouco delicado, mas tem uma coisa que eu aprendi, que ela é muito importante, que é o seguinte. Vou fazer aqui uma alusão para que você entenda aquilo que eu quero dizer. Sobre informação. O que é informação? Em tratando-se de Bíblia Sagrada. Para que nós possamos termos informações, temos que pesquisar. Livros históricos, estudar, enfim. Porque isso é importante termos informações, para que nós possamos moldar a nossa fé. E os mandamentos são a nossa conexão com Deus. A partir do momento em que nós nos desconectamos, não cumprimos esses mandamentos, de um certo modo, não de um certo modo, estamos nos desligando de Deus. E Cristo conhecia isso muito bem,
o Messias, né? Jesus conhecia isso muito bem. Por isso que ele disse que não veio abolir nenhum dos mandamentos divinos. De maneira nenhuma ele veio para que pudesse abolir esses mandamentos. Aí já tem alguns que dizem que eu chamo, quando dizem de Velho Testamento, da minha parte, isso é um pensamento particular meu, entendo que isso é até pejorativo, porque qual é a análise que fazemos? A análise que fazemos é se Deus é eterno e a palavra de Deus não volta vazia, como a palavra de Deus agora ela vai se tornar maldição? Tem uma coisa aí que não está muito clara. Como já dissemos, o que nós não temos é informação, que é justamente isso que eu estou me propondo a trazer a você. Não temos por obrigação os 10 mandamentos, porque a nossa conexão, a nossa obrigação seria sim 7 mandamentos, e nós já estudamos sobre isso. Os 7 mandamentos. Alguns chamam de mandamentos universais, mas são os 7 que são para nós. Os 10 são para os judeus. Então, tendo esse conhecimento, esse entendimento, você consegue analisar muitas coisas que ocorrem. Como eu ia dizendo sobre informação, é o seguinte: é como se você chegasse em um restaurante e pedisse uma carne assada, vamos dizer assim. O garçom traz a carne assada, você come ela deliciosa, suculenta, macia, e de repente você fala pro garçom: me chame lá o churrasqueiro-chefe lá, porque eu quero conversar com ele e dar os parabéns para ele que a carne é muito boa. Aí vem o churrasqueiro-chefe, você bajula e elogia a carne e pergunta de que parte do boi é essa carne. Ele vai dizer assim: não, mas essa carne não é de boi, essa carne é uma carne de cachorro. Na hora você já dá aquele choque de cachorro. Alguns vão sair, querer vomitar, sei lá, dar ânsia de vômito, dar nojo na hora, porque o que é que mudou do prazer de saborear uma carne macia, suculenta, gostosa? O que mudou foi a informação. Você pensou uma coisa, mas a informação lhe disse outra, aquilo que é verdade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, os mandamentos é a nossa ligação com Deus, é a nossa conexão com Deus. Ela não é só a Escritura Sagrada, ela não é uma conduta moral, conduta de ética moral, não. Primeiro, diz Maimônides, né? Nós já lemos um livro de Maimônides, ele diz que, em um dos seus livros, ele diz que é proibido ensinar uma pessoa que não tenha ética e nem moral, ensinar Torá, né? Ensinar as escrituras para ele que não tenha ética e não tenha moral. Primeiro você tem que ter ética e tem que ter moral. E o ensinamento das escrituras, o estudo das escrituras vem depois. Ele fica por segundo. Primeiramente, tenha ética, tenha moral. E depois você começa a estudar a Bíblia, porque senão você vai começar a misturar uma coisa com outra e vai ter uma grande confusão. Então ele é muito enfático quando ele fala nessa questão. Primeiro seja uma pessoa ética e moral, depois comece a estudar as escrituras. Não o oposto. Começar a estudar as escrituras para depois ter ética e ter moral. Não. Primeiro vem ética e vem moral. Depois vem o ensinamento das escrituras. Sobre os mandamentos, por quê? Porque os mandamentos são eles que vão nos levar para o mundo vindouro, vão nos levar até Deus. E quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi Jesus. Nós vamos ler. Mateus 25, vamos lá então. Esse ponto. Se nós falamos, nós temos que ir atrás, né? Mateus 25. Mateus 25 diz, Mateus 25. Olha, veja bem. Isso aqui é muito interessante. Quero dizer a você aqui, sem sombra de dúvida, e baseado nas Escrituras, totalmente pautado nas Escrituras, que a você que pensa que é salvo pela fé, você está totalmente equivocado. Nós não somos salvos pela fé. O que é a fé?
A fé, ela nos leva a crer que Cristo morreu por nós na cruz e que temos uma válvula de escape na fé nele. Mas não é só isso. Não adianta você ter fé em Deus e não praticar os mandamentos. E qual é um dos mandamentos aqui primordiais aqui? Nós vamos ler aqui. Veja bem, preste bem atenção nas escrituras. As letras que está as falas de Jesus, né? Elas estão em vermelho. Veja, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Jesus. Aí você diz, mas Paulo disse, bom, aí é uma outra história. Você segue a Paulo ou você segue a Jesus? Se fosse fazer uma comparação, quem tem mais importância? As palavras de Jesus ou as palavras de Paulo? Não estou aqui descredibilizando Paulo, não, de maneira nenhuma. Estou mostrando nas escrituras aquilo que Jesus falou. Jesus falou. Vamos lá então. O capítulo 25 e o versículo 31. Diz assim. Vamos ler, na verdade nós iríamos até o 35, né? Era só o 35, mas nós vamos ler, que é para nós termos o contexto, né? Para podermos entender o que é que eu estou tentando trazer sobre os mandamentos. Veja bem, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Está falando do retorno do Messias, do Mashiach. Está falando do retorno. Tá, e agora tem alguns detalhezinhos aqui que ele vai adentrar nesse ponto. Observe. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Prossegue. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Tudo aquilo que nós esperamos um dia ouvir, né? Por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja aqui, por que essas pessoas tiveram o mérito de estar com Deus? Preste bem atenção nas palavras de Cristo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e me vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Até o versículo 36. Essas são as palavras de Cristo. E você não vai observar que nas palavras deles, ele diz, olha, por que eu tive fome? Quer dizer, por quê? Por que vocês estão aqui? É porque tive fome, você me deu de comer, estava nu e você me vestiu. É por causa disso. Você não vai encontrar ele falando, você está aqui comigo hoje, você está separado do bode das ovelhas, você está aqui comigo hoje, porque você teve fé que eu era o Cristo. Porque você teve fé que a graça te salvaria. Não, não é isso que está escrito. O que está escrito é exatamente aquilo que você acabou de ouvir, como eu li para você. Procure na sua casa aí depois, aí, Mateus 25, a partir do 31. É Jesus falando. O próprio Cristo falando. Aí, você tira suas conclusões. É como eu estou lhe dizendo. Estou lhe dando a informação. Como você vai usá-la? Se você vai vomitá-la, como o exemplo que eu dei da carne do cachorro, aí é uma outra história. Estou trazendo aqui os fatos, né, que ocorreram. Então, olha isso. São os mandamentos. A ligação, a conexão entre Deus. Quando eu digo que os mandamentos não me levam até Deus, ou seja, quando alguém diz que a lei é maldição, está dizendo que a conexão com Deus é maldição, ou seja,
Ao se apartar da lei, você está tentando, você está desconectado de Deus, totalmente desconectado. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Essa é a conexão com Deus. Acho que o grande equívoco, o grande problema é que as pessoas sempre enfatizaram nesses 10 mandamentos que não são nossos. Nossos são os 7. E reiteradas vezes estamos falando aqui, somos 7 nós. Não temos obrigação nenhuma com os 10. Temos com os 7. Não matar, no caso não assassinar, né? Não assassinar, não roubar, não adulterar, não cometer idolatria. Os 10 que foi entregado no Monte Sinai, foi acrescentado, não foi entregue sobre o sábado, honrar pai e mãe, e o outro agora que eu não me lembro, sei que acrescentou 3 para o povo de Israel. E desses 3, no caso, tem as suas derivações de 613. Não são para nós. Para nós são os 7. Não somos. Bote isso na sua cabeça, você não é judeu. Agora, se você quiser fazer, tudo bem, mas você não é obrigado. E se você fazer uma coisa que você não é obrigado, necessariamente você não vai ter uma recompensa por aquilo. Não. Porque não é a sua obrigação. É como se você entra numa empresa, você não entra na empresa, você chega aí, tem pessoas ali de uma empresa fazendo um determinado trabalho, você não tem nada a ver com a empresa, nunca foi ligado, está passando por ali e resolve ajudar. Você acha que você vai ter algum, vamos dizer, um adiário, um benefício por aquele serviço? Não vai, porque você não tem ligação com aquela empresa, ou seja, não é a sua obrigação fazer aquilo. É isso que eu estou tentando trazer para você. A nossa obrigação são com os 7 mandamentos. Essa é a nossa obrigação. E o que a Avimelech fez sobre o quesito de bondade? Porque Sodoma era totalmente contra a bondade. Já nós observamos que o povo de Gerar, né, que é no caso aqui a faixa de Gaza, hoje em dia é a faixa de Gaza, de Gerar, era totalmente contrário. Eles eram a favor da bondade. E era um povo amistoso. Nós vamos ler um pouco para frente, como nós já explicamos, que quando o faraó libera Sarai, eles, olha, vou mandar um soldado aqui com vocês, que o povo daqui não é de confiança. Porque esse era o costume deles. Já no caso de Avimelech, ele disse, não, ele pode ficar em qualquer lugar. Agora todo mundo está sabendo que ela é sua esposa, ninguém vai mexer com você. Mas isso não foi a questão, como nós estamos dizendo. O fato dele não estar com as mãos limpas é porque ele se apresentou diante de Abraão, não na intenção de ajudar, mas na intenção de saber o que é que Abraão tinha para dar para ele. E nós vamos entender um pouco mais para frente qual é a influência dessa ética que nós temos aqui. Eu ia ler um outro ponto. Veja bem, somente aqui para complementar, eu ainda pensei em marcar, mas depois eu pensei em não marcar, que é muito interessante, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele fala sobre muitos assuntos, e ele explica ali na carta aos Coríntios o detalhe, ele começa a explicar sobre a redenção em Cristo e graça pela fé, que somos livres da lei, enfim, ou seja, somos, quer dizer, o modo na sua entendimento que nós somos desconectados de Deus, porque não precisamos cumprir o mandamento, ou seja, então nós somos desconectados de Deus. Aí ele vê que não dá certo. Quando ele vê que não dá certo, ele escreve outra carta. Aos Gálatas ele diz, olha, tudo é lícito, como é que eu não... tudo, posso fazer tudo, mas nem, eu não entendo, não me lembrei agora, nem tudo é lícito para que eu faça. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é lícito que eu faça. Você acha da onde que ele tirou esse pensamento e essa ideia naquela época em Roma? Da onde ele tirou isso? Se nenhum
nenhuma nação tinha essas práticas de leis e de comportamentos como o povo judeu tinha. Nenhuma tinha. Só existia a Torá que falava sobre práticas de comportamento e ética. Então, isso quer dizer que ele pode, não vou dizer ele, né? Eu posso aqui estar cometendo um engano, mas há alguns trechos aqui que eu não acredito que foi Paulo que escreveu. Isso é fato, isso é um pensamento meu, entendimento meu, pessoal, particular. Justamente isso, negar os 10 mandamentos, dizer que é maldição, esses aí eu já não engulo. E depois ele tem que usar esses mandamentos para dizer, olha, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo é lícito. Ele tirou isso da onde? Se o povo romano era totalmente depravado, devasso, imoral, antiético, tirou das escrituras sagradas. E agora não vale? É só raciocinar um pouco, botar a cabeça para funcionar. Como é que só vai valer por conveniência? Não vale. Não vale, mas vamos ter que usar alguma coisa. E da onde é que ele tira a ideia mirabolante desse raciocínio? Das escrituras sagradas. Outro ponto importante, também aqui, eu acho que eu não marquei, mas qualquer coisa eu trago na próxima aula. Na primeira carta aos Coríntios. Eu acredito que eu devo ter marcado. Vai ser rápido, não vai ser demorado. Eu acho que vou confirmar direitinho para ver. Deixa eu ver se é esse mesmo, porque está escrito aquele que se glorifica no Senhor. Não é esse. Olha, veja bem aqui. Olha o entendimento. Vamos ver se você capta a minha linha de raciocínio. 1 aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9 diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é esse mesmo? Eu acho... Vamos fazer o seguinte, vou trazer na próxima aula, porque eu tenho marcado aqui, como são muitas marcações, eu posso me equivocar qual seja o versículo que eu quero lhe trazer. Então, vou fazer o seguinte, na hora que vem eu trago à tona esse assunto e trago o versículo para você ver, que agora eu não posso cometer esse equívoco aqui, justamente, principalmente tratando-se das escrituras sagradas. Então, não vou cometer esse equívoco, mas vou trazer na próxima aula, para nós complementarmos aqui essa linha de raciocínio. Então, é o que nós estamos dizendo. Não há possibilidade nenhuma de Jesus ter cancelado ou abolido a lei. Até mesmo que ele disse que ele não veio para tirar nenhum iud e nem um tav, né? Acho que é um tav, não lembro, nenhum ponto das escrituras. Ele não veio para isso. Ele veio cumprir todas elas na íntegra. Aí há um grande malabarismo que tudo está em Cristo, né? Ele veio para cumprir, então nós não precisamos cumprir. Como nós não precisamos cumprir? Ele é eterno. Ele está vivo. Se ele está vivo, o mandamento também está vivo. Isso é raciocínio lógico. Ou você não acredita que ele ressuscitou? Se você for olhar esse entendimento, veja, analise bem, é uma questão de lógica. Vamos usar aqui a lógica para esse estudo, nesse detalhe. Ele não iria abolir os mandamentos. Até mesmo porque os mandamentos que ele trouxe ali foram para os judeus. Porque ele disse para aquela mulher, não lembro agora, acho que é cananeia, se não me falha a memória, ele disse, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, os 10 mandamentos, ele está dizendo que não vai abolir esses 10 mandamentos. Por quê? Porque é o seguinte fato. Se você for analisar que tudo se cumpre em Jesus, e ali, quando ele é levado aos céus, até ali, pode-se dizer que os chamados hoje evangelhos também são o Antigo Testamento, porque se cumpre nele
E dali para frente, pode-se dizer que depois de Atos é que é os evangelhos, na verdade. Porque até Jesus você pode classificar como o Antigo Testamento. Eu, particularmente, não chamo de Antigo Testamento, porque, na minha opinião, é pejorativo. Porque Deus é eterno. E a sua palavra é eterna. Aí você dizer que anular esses mandamentos, e aí cai muita coisa, né? Que as pessoas usam, quer dizer, usam o Antigo Testamento, né? Vamos chamar de Antigo Testamento, eu falo escrituras, né? O Tanar, as pessoas usam com conveniência. Se um explica o outro. Se Jesus está desde o primeiro versículo do Gênesis, no Velho Testamento, está desde o primeiro versículo do Gênesis. Então, vai anular também a existência do Mashiach, a promessa do haja luz e houve luz, o fruto, né, da mulher, o Emanuel, está tudo lá. Vai ser anulado tudo? Como é que funciona essa anulação? É por isso que eu digo, é por conveniência. Então, as Escrituras Sagradas ela é uma só. Tanto a chamada Antigo como o Novo. É uma escritura só, inspirada por Deus. Então, isso é um pouco, nós estamos falando sobre os mandamentos, né? Nós vamos dar continuidade, que isso dá muito pano para manga. Se nós formos continuarmos aqui, nós não vamos terminar o capítulo, né? Então, nós estamos sobre essa questão de ética. Nós paramos continuar a leitura para nós darmos início, né? Continuando. Parei no versículo 6, foi? E Deus disse em sonho, eu sei que você agiu em oração, falando sobre isso, né? Versículo 7 diz, agora devolva a esposa do homem, versículo 7, capítulo 20 de Gênesis. Agora devolva a esposa do homem, pois ele é um profeta, e ele rezará por você, e você viverá. Mas se você não devolver, saiba que morrerá. Você e tudo o que é seu, ou seja, toda a cidade. Aqui ele tem duas palavras aqui que ainda não apareceram nas Escrituras Sagradas, que no caso é profeta e rezar. Mas isso nós vamos pegar com mais profundidade para o entendimento na próxima aula, né? Vamos deixar isso aqui para dar um complemento para a próxima aula. O versículo 8 diz assim, Avimeleque levantou-se cedo pela manhã e chamou todos os seus servos, e ele repetiu-lhes todas essas palavras em seus ouvidos. E os homens ficaram muito amedrontados, ou seja, o pessoal começou a ficar com medo da situação. Avimeleque contou, ou seja, havia um certo temor. Mas eles pensaram, mas nós fazemos tudo certo, mas que situação é essa que ocorreu aqui, nesse momento? Foi o que eles pensaram. O versículo, tem um ponto aqui também que eu não li, sobre nós lermos as Escrituras, né? A ética, sobre aquela questão de a ética ela vem antes da Torá. Ou seja, antes de você estudar as Escrituras Sagradas, você tem que ter ética, tem que ter moral. E tem uma passagem em Levítico que fala para que todos... Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Às vezes a gente se empolga um determinado 18, isso. Levíticos 18. O que é que diz aqui sobre a respeito de estudar as Escrituras? Veja. 18:5 diz: portanto, os meus estatutos, ou seja, os meus mandamentos, e os meus juízos guardareis, aos quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ou seja, esses são os mandamentos. Como é que eu vou observar? É lendo, estudando as Escrituras Sagradas e vivendo, para que eu possa viver por eles. Ou seja, não é viver por eles que eu vou ter vida, não. Mas a minha vida tem que ser pautada na ética e nessa moral.
E o interessante aqui é que ele fala os homens, Adão. Ele não falou de levitas, não falou de israelenses, nem de judeus, não falou de sacerdotes, nem de sumo sacerdote, nem de reis, não. Ele falou os homens, ou seja, toda a humanidade. Tudo aquilo que for ser humano, que fizer esses mandamentos, que andar nesses mandamentos, viverá por eles. Esse é o ponto. Mas vamos agora continuar, né? Que eu tinha escrito aqui, nós acabamos passando. O versículo, veja o versículo 9. Lemos o 8, versículo 9 diz assim: E Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: Como você pode nos fazer isso? Como você pode nos fazer isso? Ou seja, botando Abraão, o que é que você fez isso com nós, macho? Você pode fazer essas coisas conosco? Quer dizer, já acusou Abraão de ter falado alguma coisa, acusou ele de, sei lá, por que você trouxe essa desgraça para nossa casa, para nossa terra? O interessante é que quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, sempre quando tem alguém que fala, e fulano disse alguma coisa, aí logo vem a resposta do outro, e o outro disse tal coisa. Como aqui Abimeleque, Deus fala com Abimeleque fala com Deus. Aqui, Abimeleque não deixa nem Abraão falar, já fala uma coisa, e daí a pouco já faz uma pergunta, já emenda outra coisa, e Abraão fica só assim olhando para a cara de Abimeleque, já para ele ensinando sobre ética. Você fez uma pergunta, meu querido, agora espere eu responder. Como é que vai ficar você fazer a pergunta? Eu nem respondo a primeira, e você já vem com outro questionamento. Faço uma pergunta, isso é ética, faço uma pergunta, espere a minha resposta. Aí faça outra pergunta, ou a sua tréplica, né? Sei lá como é que fala. Aí nós podemos ter um diálogo, debatermos. Mas primeiro, deixa eu responder a pergunta. Aí ele já nem termina a primeira, ele diz assim: que coisa terrível eu lhe fiz para que você trouxesse tão grande culpa sobre mim e meu povo? Outra pergunta, ele já emendou: o que foi que eu te fiz para fazer isso comigo? E Abraão continua olhando para ele sem responder nada, esperando somente falar, totalmente ético. Aí ele foi. Tá. Aí ele faz agora uma exclamação: Você me fez coisas de maneira que nunca ocorridas antes. Abimeleque disse a Abraão: O que? O versículo 10. Abimeleque disse a Abraão: O que você viu que lhe levou a fazer tal coisa? Ou seja, Abraão observou alguma coisa no meio do povo que levou ele a tomar aquela atitude, aquela decisão que poderia até ter exterminado com aquela cidade naquela ocasião. Aí Abimeleque diz para Abraão: O que é que você viu aqui que levou você a tomar essa atitude? Você chegou, começou a ensinar sobre o monoteísmo, falar sobre Deus, e o motivo de Abimeleque ter conversado com Deus é porque Abraão estava lá, já estava falando sobre o monoteísmo, sobre um único Deus, e agora, em posse da informação que só existe um único Deus, quando ele tem o sonho, ele sabe, não, é Deus, porque se só existe um que apareceu, então é Deus. Então ele começa a cair a ficha e vai dizer: Abraão, agora me conta o que foi que você viu que na minha sociedade, aqui do povo daqui da minha terra, que te levou a essa conclusão. O que aconteceu? Abraão responde. E essa resposta de Abraão, ela é muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Versículo 11 diz: Abraão disse: Eu percebi que aqui falta o temor a Deus. Eu poderia ser morto por causa da minha mulher. Agora, um ponto interessante aqui. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. No momento não. Vamos lá.
o que é que Abraão disse para Abimeleque? Olha, eu percebi que aqui tem tudo. Tem bondade, sim, ela tem bondade. Tem ética, tem respeito, sim, tem respeito. Não tem roubo. As pessoas andam livremente, não tem roubo, não tem adultério, não tem ética, não há assassinatos, mas falta o temor a Deus. É isso que estava faltando naquela sociedade. O temor a Deus. Porque você, em questão de ética, quando você é uma pessoa ética e você não tem o temor a Deus, não crê em Deus, o máximo que você pode chegar é ser uma excelente pessoa. Um excelente ser humano. Um ótimo ser humano. É o mesmo caso de, se eu não me falha a memória, em Cornélios, né? Que você vai ler lá no em Atos dos Apóstolos, Cornélios, ele dava esmola, ele ajudava na sinagoga, ele ajudava as viúvas, ele era um perfeito ser humano. E o que é que faltava para ele? Que Pedro disse, acho que foi Pedro, não me falha a memória, Pedro disse, olha, falta o arrependimento, a conversão em Cristo, o temor a Deus. A nossa fé é para que nós possamos ter temor ao Senhor. É isso que falta. Um povo ético, o máximo que ele pode ser é excelentes pessoas boas. Mas falta o temor a Deus. Porque nós seres humanos temos um quesito que herdamos na queda de Adão, que é o mau instinto, o instinto mau. Como é que funciona o instinto mau? Eu posso ter ética, ser uma boa pessoa na frente de todos. E se um momento eu estiver sozinho, ninguém estiver vendo, ninguém que eu possa ali, vamos dizer, prestar o meu testemunho de boa pessoa. Se ninguém estiver olhando, e aí? Aí que entra o temor a Deus. Porque existe em nós um mau instinto. Aquele desejo que de repente vem na mente de fazer alguma coisa errada. Isso é o mau instinto. Isso é uma coisa que só pode ser aplacada, ser anulada com o temor a Deus. Quando você teme a Deus, qualquer lugar que você está, aquele lugar ele é santo. Pois tudo está em Deus. Essa é a questão. Sará tinha a questão de que naquele momento, na época, Sará era a mulher mais bonita do mundo. Naquele momento. Era a Miss Universo, né, da época era Sará. Contando a questão de que o ventre de Sará seria o Messias, o Salvador da humanidade. Dessa altura do campeonato, todos já sabiam da profecia que sairia dele, do ventre de Sará. Então vamos dizer, ter um filho com Sarai era cobiçado pelos poderosos das nações. Aqui perto de você, tudo bem, alguém pode não fazer nada, mas e quando ninguém estiver olhando, o que vai impedir que alguém me mate para poder tomar a minha esposa? Ou seja, um mau instinto. Não é só a ética, não é só a bondade. Tem que haver o temor a Deus. Porque o que realmente nos mantém seguros em Deus é o temor a Ele. Esse é o que nos mantém. Emmanuel Kant, que foi o grande filósofo, ele foi que fez a revolução, né? A revolução filosófica foi Emmanuel Kant. Ele era alemão, acho que ele viveu 40 anos antes do nazismo. Há opiniões que ele também era nazista. Há opiniões, né? Porque a sua irmã que cuidou dele na velhice e tal, e a irmã dele era nazista. Tem essas... Só pelas opiniões. Mas Emmanuel Kant,
ele traz, que antes de Immanuel Kant havia duas correntes havia duas correntes filosóficas. Aquela que era totalmente de fé, sobre mística, né? Somente fé. Você não entende alguma coisa? Não, mas deixa para lá. Basta tu ter fé que vai dar certo. Que é assim mesmo, sem ter fé. Sem investigação, sem nada. Né? Totalmente místico. E 1500 anos depois, há 1500 anos, surgiu também o racionalismo. Que o racionalismo era uma corrente filosófica que não era somente ter a fé. Não, tem que investigar. Tem que averiguar realmente se isso aí é o que parece ser. Então havia essas duas correntes de filosóficas. Immanuel Kant, ele revoluciona o mundo filosófico. Tem um livro chamado Moral Racional, né? A Moral Racional do Mundo. É o livro de Immanuel Kant. Que ele fala que vai totalmente de encontro àquilo que Abraão fala para Avimelech. Ou seja, Avimelech tinha a mesma linha de raciocínio, o povo de Avimelech tinha a mesma raciocínio de Immanuel Kant. Ou seja, que a pessoa pode ter ética, pode ter moral, mas sem ter um vínculo com Deus, sem precisar ter temor a Deus. Ele pode ter ética e moral, mas você vai observar que a ética e a moral sem o temor a Deus não deu certo na humanidade. Por quê? Porque falta o temor a Deus. A ética e a moral não deu certo. O comunismo não deu certo, porque não tem temor. Capitalismo não deu certo. Nazismo não deu certo. E o nazismo é a base da ética e da moral ali, né? Sem o temor a Deus, né? Podemos se dizer assim. E são coisas que não deram certo. Porque falta o temor a Deus. Esse é o motivo da questão que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Cazuza tem uma música que ele diz ideologia, eu quero uma para viver, ou seja, as pessoas procuram uma ideologia, porque hoje você observa que a filosofia de Kant, que é ética e moral, não deu certo hoje. Não deu certo. Por quê? Porque hoje tudo é relativo. O que é certo não é mais certo, o que é errado agora é certo. Você está entendendo? Então, se não tem temor a Deus, não tem como prosperar e dar certo. Ela vai se quebrar no meio do caminho. Que foi o que aconteceu. Quando se tem qual era a linha de raciocínio de Kant? Era mais ou menos assim. Eu sou um homem casado. E eu não vou trair minha esposa. Porque se todo mundo começasse, uma nação, um povo, uma nação, né? uma cidade, por exemplo, uma cidade, começar a atrair os seus respectivos companheiros, não vai dar certo, vai dar confusão, vai dar problema. Então o que é que eu faço? Eu não vou trair, para que todos vejam que se eu não trair, isso é bom para a humanidade. Então todos não vão trair porque é bom. Então essa era mais ou menos a linha de raciocínio de Kant. Ou seja, ter ética e ter moral para que as pessoas virem uma ética universal, que as pessoas vejam e não pratiquem coisas erradas para que a sociedade vá bem. E isso tudo desvinculado de Deus, ou seja, você pode ser ético e pode ser moral sem ter vínculo com fé, com Deus. E qual é o resultado disso? O resultado disso é os dias atuais. Não deu certo. Hoje o que é certo não é mais certo. Hoje tudo é relativo. Por quê? Porque a filosofia de Kant, assim como a filosofia de Avimelech, era uma filosofia pautada na ética e na moral, mas desvinculada do temor a Deus. E o que é que nos desvincula do temor a Deus? É quando nós não deixamos de cumprir os 7 mandamentos dos filhos de Noé. Falo os 7 mandamentos, não digo 10, porque 10 não são para nós. Estou repetindo sempre que há ocasião.
os 7 mandamentos. É o nosso vínculo com Deus, aquela que nos vincula. Os 7 mandamentos não é somente para você ser uma pessoa boa, não. Ele é uma prova de vínculo com Deus. Então, esse é os 7 mandamentos. Vamos ver como nós estamos de horário. Estamos já num horáriozinho bom. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa para nós darmos aqui continuidade. Vamos lá então. Versículo 10, né? Paramos no versículo 10. Tá. Mas vamos dar uma pausa nesse versículo 10. Para nós continuarmos na outra aula, que nós já vamos entrar já em outro assunto. Qual é o assunto? O assunto é justamente o versículo de número 7, porque ele diz que ele é um profeta. Ou seja, ninguém não aparece ainda não apareceu a palavra profeta nas escrituras, apareceu aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que até então tinha pessoas que tinham resquícios, né? Podemos dizer assim, resquícios de profecia. Não era totalmente um profeta, mas tinha resquícios de profecia. Então, ainda não, e pessoas ainda não se denominavam profetas. Aqui foi Deus falando, ó, ele é um profeta. Ou seja, não podemos se dizer que havia que Deus instituiu o primeiro profeta, que é Abraão. Sobre os outros ele não fala. Aí ele diz assim, olha, ele vai rezar por você, ele é profeta e ele vai rezar por você. Aqui tem outro ponto sobre a reza, que nós vamos entendermos na próxima aula, e vamos ver que Adão conversava com Deus. É uma conversa, não é uma reza. Noé conversou com Deus, é uma conversa, não foi uma reza. Porque nós vamos começar a entendermos a palavra reza, oração, né? O que ela quer dizer, qual o conceito de oração. Porque conversar com Deus, nós podemos conversar com Deus a todo momento que nós quisermos. Qualquer hora, qualquer momento, nós podemos conversar com Deus. Mas aqui está falando sobre no sentido de intercessão. De uma pessoa rezar pela outra, orar pela outra. E isso é muito interessante. Espero que você não perca a próxima aula. Estamos fazendo um pouco mais cedo, né? Está ficando um pouco cansativo ter que levantar cedo amanhã para trabalhar, então estou fazendo um pouco mais cedo. Vamos nos esforçar para segunda-feira, às 19h30. Você que está aí nos ouvindo, às 19h30 vamos conversar. E nós vamos falar sobre isso, sobre a intercessão. Vamos ver a diferença, o que é louvor, o que é uma conversa com Deus, que não tem nada a ver com oração nem com reza. Tem o louvor a Deus, né? Que não tem nada a ver com oração. Então nós vamos trazer esses detalhes, essas minúcias, na aula que vem, para nós entendermos sobre essa palavra profeta e sobre a palavra reza, no seu conceito, no seu entendimento, para que nós possamos entendermos o propósito de Deus, que Deus tem para conosco. Então, meu querido, eu espero você na próxima aula. Espero que você tenha aproveitado ao máximo esse estudo de hoje, para que você possa ter mais compreensão daquilo que Deus está trazendo para nós nesses estudos. Então eu espero você na próxima segunda-feira, aqui no Facebook, não na live. Você que é amigo do Kawai, do YouTube, do Kawai, e tem Facebook, vai lá, Osmundo Castro. Não deixe de nos seguir também lá no YouTube, @OsmundoCastro40. Essa é a contribuição que eu peço para você. Somente isso. Curta, comente, compartilhe, já é o suficiente. E se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, para todas as segundas-feiras está a aula à sua disposição. Então, meu querido, até a próxima segunda. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.